De um lado a bandeira dos Estados Unidos, de outro lado a bandeira da Palestina. Esquerda versus direita nas manifestações do 7 de setembro, simplesmente da independência do Brasil. E aí, quem tá certo, quem tá errado? Hoje a gente vai falar nesse vídeo qual que é realmente a questão importante sobre declarar não só apoio, mas levar, estiar, colocar sobre as manifestações, principalmente no dia da independência do Brasil, a bandeira de outro país. O que isso tem a ver e qual que é o ponto de relevância e o ponto negativo em relação a isso? É bom ou é ruim? Fica até o final do vídeo, já deixa o like aqui, comenta qual que é a tua opinião, se você acha que levar bandeira de outros países é interessante para o Brasil, principalmente nas manifestações de rua e principalmente no dia da independência do nosso país. Deixa aqui nos comentários e já se inscreve no canal. Essa vai ser uma opinião polêmica para muitas pessoas, mas para outras pessoas é uma questão lógica e óbvia. Pensa comigo. Imagina só, em 1822, Dom Pedro levantando a bandeira de Portugal, antiga capital do Brasil. Seria um absurdo, pelo menos seria visto como um absurdo pelas pessoas naquela época, certo? Eu sou um admirador tanto da cultura quanto da forma de viver do americano. Eu acho muito bacana a forma, os estudos que são feitos, a forma econômica que eles levam a vida, realmente se apropriando como um país capitalista. Isso eu acho muito bacana. Mas o tempo atual que a gente está vivendo, será que é interessante o brasileiro, seja ele de direita, seja ele de esquerda, levantar a bandeira de outro país, demonstrando não só apoio, mas rejeição a qualquer outra medida que seja tomada por países que sejam inimigos? Você levantar a imagem de um político que está no exterior, será que é algo proveitoso, interessante, algo que fortalece não só a democracia, mas enfraquece a esquerda, por exemplo? Eu acredito que não. Mas existe um fato interessante e importante que eu quero deixar nesse vídeo. Existe uma coisa chamada servilismo. É acreditar que só seremos fortes se a gente se entrelaçar ou se a gente demonstrar realmente um apoio incondicional a uma nação, seja ela qual for, Estados Unidos, China, Palestina, Israel, qualquer uma que seja. É interessante a gente tentar entender que um país deve levar muito mais em consideração as relações, tanto de harmonia, principalmente com os Estados Unidos, que sempre foi um parceiro do Brasil, de forma séria. Quando a gente leva para a rua, por exemplo, a bandeira dos Estados Unidos e agradece por ser taxado pelo país, é um pouco esquisito. Eu não sei o que você que está aí me assistindo acha, mas essa é simplesmente uma das questões mais divergentes entre a própria direita, que inclusive está sendo uma das questões que está fazendo com que a popularidade do Lula suba de novo. Mas calma, eu sei que você que apoia os Estados Unidos, assim como eu, gosto muito, repito, da cultura, da forma capitalista com que os Estados Unidos sempre lidou no mundo, como qualquer outra coisa, a gente precisa pensar. Qual que é a mensagem que o Brasil passa para o mundo quando levanta uma bandeira de outro país? Será que é realmente uma forma correta de levar as pautas conservadoras, a pauta da direita, não só para o mundo, mas transmitir para quem está dentro do país? A gente não pode esquecer também que dentro do próprio Brasil existem várias e várias bolhas. Não existe só a esquerda e a direita. Existem as pessoas que não se importam com política, por exemplo, ou não acompanham política. Imagina só, essas pessoas olhando no jornal e vendo que uma bandeira dos Estados Unidos foi hasteada em meia Paulista. Qual que seria o pensamento delas? E eu volto a repetir, o Brasil ele é soberano, mas o PT está acabando com a soberania do Brasil há muito tempo. O relacionamento que o Brasil tem, por exemplo, com ditaduras é totalmente inescrupuloso, é totalmente perigoso, e o Brasil não pode ficar atrelado a esse tipo de pessoa como o Nicolás Maduro, que é parceiraço do presidente Lula. Bom, esse é o primeiro ponto. Eu acho que eu já deixei claro para você que eu sou conservador, de direita e sou independente. Eu acredito veementemente que não é importante, tanto para dentro da nossa nação quanto para fora, a gente hastear uma bandeira de outro país na maior avenida da nossa nação. E outro ponto que eu quero levantar: a Ucrânia em guerra
Houve várias manifestações desde 2015 sobre a sua soberania e sobre a tirania da Rússia. Em nenhum momento a gente viu ucranianos levantando bandeira dos Estados Unidos ou até bandeira da União Europeia para que pudesse defender eles. A gente não viu isso. Outro fato, as manifestações em Israel. A direita israelense, principalmente conservadora, não foi para as ruas levantar a bandeira dos Estados Unidos. E eles teriam muito mais motivos do que o Brasil para fazer isso. Eu volto a falar sobre o servilismo. O Brasil precisa olhar para dentro e acabar com essa farra do sistema. A gente precisa parar de pensar só na questão ideológica. É muito importante o Brasil se parecer mais com os Estados Unidos do que com a China, por exemplo. Eu realmente acho isso importante. A gente precisa ter mais liberdade, ser cada vez mais capitalista e ter cada vez mais independência econômica. Mas não dá para ter isso com o PT no poder. E quando eu demonstro que eu quero que outro país faça aquilo que a gente não foi capaz de fazer ou administre o meu país, eu simplesmente não mudo em absolutamente nada o jogo. Eu simplesmente quero mudar o rei no tabuleiro e deixar da mesma forma o jogo. Sabe o que eu penso? Que o brasileiro, principalmente de direita e conservador, está um pouco perdido e desesperado. A situação que a gente vive é muito preocupante. A gente tem um presidente totalmente omisso, não negocia com países que realmente podem fazer a diferença para o Brasil, é birrento e a gente sabe o histórico dele, né? Mas o que adianta a gente pegar uma bandeira dos Estados Unidos, pôr no ombro e sair para as ruas? Isso não vai melhorar em nada o Brasil e muito menos a nossa relação com os Estados Unidos. A gente só vai ficar marcado por simplesmente ter um país como referência que não é mais referência, mas sim um sonho em que eles estejam sobre nós e nos administrando. O que eu acho que não é realmente o sonho de um verdadeiro patriota. Eu entendo quem quer muitas vezes demonstrar que não aguenta mais esse governo e por isso vai para as ruas levar as suas bandeiras e a sua opinião de que os Estados Unidos deveria tomar a frente e intervir no Brasil. Mas veja bem, imagina se é o contrário. Se a gente tem uma aproximação muito grande com países capitalistas de uma certa forma e do nada o então presidente quer simplesmente fazer com que os países de esquerda, de extrema esquerda, que não são democráticos, interfiram no Brasil. Por exemplo, taxando produtos e muitas vezes estando presentes na política interna do Brasil. Eu acharia e você acharia isso um completo absurdo. Pois é, então a gente não pode achar normal qualquer país que seja estar acima do Brasil. E é muito perceptível, nós estamos vendo a comunicação do atual governo em cima justamente dessa pauta. E você vai ver ainda mais, cada vez mais militantes falando sobre a soberania nacional contra os Estados Unidos. Veja bem, nós precisamos estar lado a lado dos Estados Unidos. Nós precisamos estar também lado a lado de países que possam fazer negócios com o Brasil. A gente só não pode ser submisso. No fundo, o sonho de qualquer brasileiro é que o Brasil se tornasse os Estados Unidos. Mas o que eu vou te dizer agora provavelmente vai deixar o seu coração triste. O Brasil nunca vai ser os Estados Unidos. Não é uma questão econômica ou só uma questão ideológica, é uma questão cultural. A nossa história, desde o Império até o dia de hoje, é totalmente diferente. O Brasil tem uma história, por exemplo, na República Antiga e na monarquia, absurdamente interessante, mas não são contadas essas histórias nas escolas. Viver essas histórias, e faria muito mais sentido levar a bandeira da monarquia ou da República Antiga ou qualquer bandeira que apresentasse algum fato histórico brasileiro para as ruas, ao invés de levar de outro país. Então é isso, o Brasil vive incertezas econômicas e sociais e, acima de tudo, um sistema muito forte, tanto de políticos da direita como da esquerda. Se a gente quiser verdadeiramente mudar o Brasil, nós precisamos ser contra o sistema. E é justamente esse pensamento que fez os Estados Unidos ser o que é hoje. Nós nunca seremos os Estados Unidos. Seja por limitação ou seja por diferenciação. Precisamos entender que não podemos deixar a esquerda crescer em cima dessa pauta. Então, se você está me assistindo, esse é um recado para você.
Os Estados Unidos é um ótimo país, é um exemplo a ser seguido, mas nós não podemos simplesmente abandonar a história do Brasil e deixar muitas vezes que a esquerda cresça em cima dessa pauta. O Brasil retrocede cada dia que passa, principalmente com a esquerda falando em socialismo. Nós precisamos levar o discurso sério, tanto para as ruas, para as manifestações, quanto aqui para as redes sociais. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo explicando que não faz o mínimo sentido a gente levar bandeiras estrangeiras para as ruas, seja qual bandeira for, porque nós temos um Brasil a zelar e nós temos aí uma esquerda querendo destruir o país a cada dia que passa. Então é isso. Sem político de estimação, contra o sistema, vamos para cima e vamos tentar cada vez mais abrir os olhos da população. É isso, se inscreve no canal e deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. É isso, pessoal, valeu!